Diante desses dados, né, tão preocupantes, né, desse panorama apresentado pela Margarete, seguindo ali também a fala da Adriana, que nos trouxe muito bem a questão da organização do trabalho como um dos fatores de adoecimento. A Fabiane, que nos trouxe a questão da identidade, a importância do trabalho, as relações de trabalho, e isso que representa para a nossa identidade, né, como trabalhadores. A gente abre agora, então, a uma rodada de perguntas. A Gisele vai estar com o microfone. A gente pede que a pessoa se identifique, então, diga o seu nome, a quem dirige a questão, se à mesa ou para alguma palestrante específica, e que seja objetiva, né, na pergunta, lembrando que o nosso tema é apresentar, agora de manhã, né, apresentar o panorama da questão da saúde e do adoecimento do trabalhador, já iniciando, pensando em possíveis intervenções. À tarde, nós vamos aprofundar o assunto de intervenções com os palestrantes da tarde, mas já podemos iniciar essa questão das intervenções, é bem importante. Tá? Então, levanta a mão, a Gisele vai estar, nós vamos abrir agora para ter 3 perguntas, depois, se der o tempo, a gente abre uma nova rodada. Alguém já quer ser o candidato? Primeira pergunta. Bom dia a todas e todos. O nosso trabalho, o meu trabalho está me enlouquecendo. O trabalhador adoece, fica em benefício, quer na iniciativa privada, quer na pública. Principalmente no ramo dos municipais, nós vamos para a perícia médica e o perito, contrariando o atestado, o laudo do nosso médico, que diagnosticou a nossa doença, nos faz retornar ao trabalho. Quero crer que na iniciativa privada também ocorre isso. Então, eu estou doente e eu volto doente. Isso é um fator que agrava mais ainda. Como conciliar a autonomia do perito com a autonomia do meu médico, que diz que eu não tenho condições de trabalhar? E como fica o trabalhador? Entre o mar e o rochedo, sai perdendo o trabalhador? Sua pergunta é para a mesa. É para a mesa, pergunta para as 3. Obrigada. Mais alguém? Lá atrás, José. Bom dia. Eu sou Glexo, trabalho no Celeste. E a minha pergunta é sobre como o INSS está se preparando para atender a demanda crescente de trabalhadores que sofrem com alguma doença mental. A gente sabe que a tendência, e até não só por causa do maior número de pessoas adoecendo no trabalho, mas também porque o INSS tem se preocupado um pouquinho mais em observar essa questão. Um melhor profissional para fazer esse nexo entre trabalho e o adoecimento seria um médico psiquiatra. Eu queria saber quantos profissionais desses o INSS tem na nossa região e se há previsão de contratação de mais profissionais com essa especialidade. Sua pergunta é para a mesa? Para alguém específico? Para a Margarete. É para a Margarete. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém nessa primeira rodada? Não? Então eu vou passar para a mesa e depois nós abrimos para mais uma rodada. Bem, primeiro as duas, né, mais ou menos tem o mesmo contexto. Eu entendi que você é servidor municipal, né?
A gente não tocou aqui, mas quando a gente fala no regime geral da Previdência Social, a gente está falando no regime geral. Depois existem os regimes próprios, né, que são os municipais, estaduais, federais, que são parecidos, mas tem alguma diferenciação. E tem também o regime dos militares. Então não foi dentro do que nós falamos, mas eu posso trabalhar essa questão. A questão da perícia, vinculada com a outra pergunta, eu vou responder nas duas juntas, né? O perito médico, ele é contratado através de concurso público, como perito médico, independente da especialidade que ele tenha. Então, o que nós temos na casa são peritos médicos de todas as especialidades, mais variadas. Temos oftalmologista, pneumologista, temos um psiquiatra na nossa região, nefrologistas, mas para o INSS, ele é um perito médico, com uma função específica, não de tratar o beneficiário. Ele só vai avaliar, né? E o segurado, quando ele vem à presença, ele tem que vir munido de boas documentações que caracterizem, né, a sua doença, a necessidade do tempo ou não do afastamento o objetivo principal é a concessão ou não do benefício. Existe a questão do reconhecimento automático do nexo do trabalho, que é por CID. Então, às vezes, o próprio sistema já reconhece se as doenças são advindas do trabalho, são doenças profissionais. E a questão levantada conjuntamente, olha, na verdade é isso que acontece. O segurado, muitas vezes, é ele que fica no meio termo. E não só entre o seu médico assistente, porque o médico assistente ele deveria se posicionar melhor. O que nós recebemos é, por exemplo, poucos elementos. Ele manda um atestado que não subsidia muita coisa, muita informação, informando que a pessoa esteve lá, né? O que ele está querendo dizer? Ela esteve lá numa consulta, mas ele nem está sugerindo tempo de afastamento, nada. E temos outro ponto também, é a questão das empresas. O médico assistente, o perito, define que a pessoa já teve o seu tempo, está apto a retornar ao trabalho, a pessoa chega na empresa, né, e a empresa não a recebe de volta e manda de volta para o INSS. Então, o segurado fica realmente nesse pique-poque. Ainda para complementar, o que o INSS, enquanto questões na reabilitação profissional mudam um pouco a matriz teórica, ela se volta mais na questão de saúde do trabalhador. Então, com isso, a gente tem ampliado as parcerias, né? Participação nesses eventos, participação efetiva no CERESES, onde se coloca sempre que quando as pessoas chegam no INSS, já houve o adoecimento. É a consequência. O que nós temos que trabalhar é ações preventivas e proativas. Então, nós promovemos seminários com empresas para tentar disseminar essas informações, a responsabilidade da empresa, né? Então, é uma tentativa de ampliar esse olhar na ótica da saúde do trabalhador. Tem tanta coisa para dizer a respeito disso, mas vamos tentar concentrar um pouquinho. Acho que essa questão que tu trouxesse é muito complexa e precisa ser discutida com muita seriedade, sem simplificações. É muito difícil, né, analisar essa questão quando a gente percebe que o INSS, infelizmente, ainda parte do princípio de que a maioria das pessoas que procuram um benefício estão querendo ficar numa zona de conforto
que estão querendo um benefício que não lhes é devido, que não querem simplesmente trabalhar, né? Partem desse princípio de que está se querendo um abuso do sistema, né? Que se está querendo fraudar. E que o médico assistente ou a equipe de profissionais de saúde assistente está sendo ingênua, né? E não está sendo técnico. Então, muitas vezes se atribui ao perito, ao médico perito, uma superioridade técnica em relação aos médicos assistentes ou outros profissionais. Então, é uma discussão muito difícil, né, quando a gente parte desses pontos. Na verdade, o aspecto social da Previdência, que está no seu nome, Previdência Social, né, ele muitas vezes é desconsiderado. Quando a gente vê os números que foram mostrados aqui de Caxias, né, e da agência, em que os benefícios, onde foi reconhecido o nexo com o trabalho, onde foi reconhecido o acidente de trabalho ou doença do trabalho, não chegam a 10%, né, dos benefícios concedidos, onde a gente vê na prática que muitas vezes, mesmo com uma CAT emitida pelo empregador, não é reconhecido o nexo e é dado auxílio-doença previdenciário, não auxílio-doença por acidente de trabalho, né? Então é uma discussão difícil. Eu estou me colocando aqui como médica assistente de muitos casos, né? Há mais de 10 anos eu trabalho na área da saúde do trabalhador e infelizmente isso não mudou muito. Pode ter algumas diferenças regionais, locais, né? Mas na maioria das vezes, e quando a gente participa de eventos no nível nacional, o que a gente escuta é muito parecido com isso. Tá? Então acho que tem que se caminhar muito, né, para que essas autonomias sejam respeitadas e sejam consideradas realmente. Mesmo com atestados muito bem fundamentados pelo médico assistente, a gente vê situações em que o benefício é negado, em que o nexo não é estabelecido. Então, acho que se o INSS se propõe a essa, né, a fazer parte da Seguridade Social realmente como um componente não o mais importante ou o único, enfim, nós todos somos da Seguridade Social, então realmente se precisa criar fóruns para que isso seja aprofundado. Tá? E não sei se o médico psiquiatra é o melhor profissional para estabelecer esse nexo. Por que a gente não pode pensar nos psicólogos, nos terapeutas ocupacionais, em outros profissionais de saúde que lidam tanto ou mais, né, com o sofrimento mental, com o sofrimento psíquico, com as dores dos trabalhadores, né? Então a gente está também num mundo que cada vez mais se discute os papéis dos profissionais de saúde, se fala nas interdisciplinaridades, multidisciplinaridade, mas se acaba focando sempre no médico. Será que a gente não pode estar abrindo isso, olhando, né, com mais amplitude para outros profissionais, outras contribuições de outras formações para essa análise, né? Então, entre os médicos, talvez o médico psiquiatra possa ser o mais preparado para isso. Talvez, nem tenho certeza, né? Porque sempre depende daí da sua formação. Mas entre profissionais de saúde, certamente outros poderão contribuir, né, nessa análise e não só o médico. Complementando a fala das colegas, né, a gente sabe, isso é público, que já há muitos anos se fazem vários estudos acadêmicos sobre isso, né, a perícia aqui no Rio Grande do Sul, de forma geral, é a pior, no sentido de ser mais rígida, né, mais dura, né, com as suas concessões, e isso é um dado público, então a gente pode falar livremente, acho que não fere a ética de ninguém, isso se sabe, ponto final. Não se sabe muito bem por quê, sei lá, se é da nossa cultura, ser mais rígido, mais exigente, não sei. Mas enfim, tem outros aspectos aí, né, que a colega trouxe.
Mas eu acho que tem alguma coisa interessante e importante assim, de trazer para vocês. Eu já trabalhei como psicóloga perita no estado do Rio Grande do Sul, nos servidores estaduais. E uma das coisas que a gente percebe, assim, uma das dificuldades que a gente tem é a nossa relação com os documentos. Que é uma coisa que é tão óbvia, mas que às vezes passa batido e a gente acaba às vezes perdendo a concessão de algum direito por não ter o documento correto na mão ou escrito, né, redigido da forma como um perito vai avaliar. Eu acredito que isso também aconteça no INSS, né? As pessoas confundem atestado de comparecimento com atestado de afastamento do trabalho. São dois documentos completamente diferentes. O comparecimento lhe diz que eu compareci ao serviço. O atestado médico me libera um dia, 2 ou 3 do trabalho. Então as pessoas às vezes tratam isso como se fosse o mesmo documento, não é. E aí tu vai apresentar para justificar uma falta e ela não vai justificar, vai continuar devendo aquele dia de trabalho. Enfim, a própria questão do laudo, né, e do diagnóstico, a delicadeza. Hoje, quando o médico faz um atestado, um laudo, onde coloca o CID, nós temos que assinar junto. Isso mudou, isso até um tempo atrás não era assim. Isso mudou por quê? Porque o diagnóstico ele é pessoal, ele não pode ser publicizado. E aí um dos maiores equívocos que todos nós fazemos nos nossos ambientes de trabalho, a gente traz um documento pessoal e larga na mesa do chefe, sem envelope e aberto para qualquer um ler. Isso para mim assim, ó, é a maior fonte para outras distorções no mundo do trabalho que eu vejo e que a gente não se dá conta, a gente banaliza porque a entrega de um documento não é a entrega de um documento, é a entrega de um diagnóstico que eu, trabalhador, estou possuindo naquele momento, de um problema de saúde mental, de saúde física, enfim, não importa, mas que a gente larga na mesa e qualquer um olha, passa e aí depois comenta da forma como lhe convier. Normalmente nunca comenta bem e nunca termina bem, principalmente quando são diagnósticos relacionados aos transtornos mentais do comportamento. Então, assim, são pequenos cuidados que a gente tem que ter, né? O diagnóstico ele é só meu, ninguém tem nada a ver com isso, nem a minha chefia, nem meu colega, enfim, mas que a gente acaba, né, nas nossas rotinas, a gente acaba banalizando e naturalizando, e muitas vezes isso, infelizmente, acaba se transformando num instrumento, às vezes até de violência ou de tortura psicológica no trabalho que a gente vê. Então, assim, essa dificuldade que a colega traz, né? O médico ele não tem bola de cristal, o psicólogo também não. Né? É preciso que o trabalhador ele traga também a sua história de trabalho. E aí eu chamo a atenção para nós, trabalhadores da saúde. Teve uma pesquisa que a gente fez em Porto Alegre, a gente foi em alguns serviços de saúde básica, que a gente chegava no serviço fazendo a seguinte pergunta, né? Quais eram as demandas de saúde do trabalhador, né, naquele serviço? E em vários serviços de saúde, a primeira resposta foi assim, não, mas aqui, não, a gente não tem trabalhador aqui. A gente não tem trabalhador. Não, aqui ninguém trabalha. Daí tu está falando assim num serviço, às vezes num território de 20 mil ou até de 200 mil pessoas, como existe em Porto Alegre, alguns serviços são referências. Por quê? Porque na hora que a gente está ali na ponta do serviço, que a gente está escutando a queixa, que é uma dor, é um problema físico, né, enfim, algum outro problema de saúde, a gente não tem essa escuta preparada para entender que pode vir do trabalho, né? Que é aquela pergunta básica que Ramazzini, o pai do saúde trabalhador, lá em 1700, fazia, né, as pessoas que procuravam. Mas o que tu faz? Tu trabalha em quê? Se a gente não traz esse elemento no nosso discurso, com qualquer profissional, a gente está perdendo uma grande oportunidade de fazer o nexo, que é isso que a colega estava trazendo, que é essa relação com o trabalho, né? Talvez o que me motivou para vir aqui hoje buscar ajuda seja uma crise com meu marido, com meu filho, sei lá, né? Enfim, um estresse qualquer, aí, uma dor qualquer, mas aonde que está essa origem? Será que não está lá no meu ambiente de trabalho? Não está no meu dia a dia de trabalho? Só que eu não percebo isso, então eu trago todo um outro discurso que às vezes fica complicado para o próprio médico assistente ou psicólogo, enfim, qualquer trabalhador da saúde, poder então fazer um laudo correto e estar fazendo essa relação. Obrigada, mesa. Vamos abrir para mais um questionamento. Mais uma questão aqui. Gisele.
Bom dia, sou Thalita, sou fonoaudióloga e atuo atualmente também num serviço de saúde mental público. E por isso acho que minha pergunta deve ficar mais voltada para a Fabiane e para a Adriana. Pensando mais em intervenção em saúde mental, pensando nessa questão do bem-estar do trabalhador, a gente tem uma certa dificuldade, talvez, no serviço público de identificar essas questões do trabalho, porque nós não estamos agindo nem sempre como deveríamos em promoção e prevenção ainda. Então, como é que a gente pode estar pensando nessa saúde mental pública, unindo a questão do trabalho? Meu nome é Eduardo, sou psicólogo, trabalho na psicologia clínica. A minha reflexão vai um pouco no sentido da questão do nexo que a gente estava falando do trabalho, mas eu queria inverter um pouco a questão e trazer um pouco se o nexo do trabalho, como o título do seminário, meu trabalho está me enlouquecendo, mas será que não é a vida de um modo geral que está enlouquecendo a gente? E eu fico pensando as pressões que o trabalho tem. Por exemplo, a palestrante ali falou da questão da Oi, que pressionava muito os trabalhadores, né? Mas eu fico pensando quantos aqui ficariam 2 dias sem celular, por exemplo, ou sem internet, e tolerariam isso por saber que a saúde daqueles trabalhadores estaria sendo garantida por causa que eles têm um tempo hábil para fazer as coisas e precisam ter suas famílias, suas coisas, então eu tenho que ficar sem celular para isso. Ou quantos aqui não brigam por preços ou querem chegar no mercado e pagar o menor preço da margarina, por exemplo, ou qualquer outro produto, e não pensam que nesse preço também está embutido um salário que alguém está se dedicando para produzir, e eu preciso pagar isso também quando eu chego em casa. Ou quando a gente chega no trabalho até e cumprimenta os colegas de trabalho, o meu chefe e tal, mas não cumprimenta a faxineira e não valoriza o trabalho que ela faz, como um agente de saúde também, que vai deixar o ambiente limpo, que vai evitar doenças, propaganda ali e tal. A minha reflexão é um pouco essa questão de estilo de vida que a gente está levando e como que a gente está mantendo isso do trabalho enlouquecendo as pessoas. Quando eu trouxe para vocês essa experiência da pesquisa, onde a gente chega no serviço de saúde e a gente tem essa resposta, esse estranhamento, na verdade, não é que ninguém trabalhe, mas enfim, aquela relação entre o que é o trabalho registrado, com carteira assinada, formalizado, e a questão do trabalho informal e a sua relação, entendendo que isso não é trabalho, quando isso é tão ou mais trabalho do que trabalho registrado. A gente achou a nossa demanda num programa de atenção básica que se chama Hiperdia, que é o grupo de hipertensos. Ali nós achamos os trabalhadores adoecidos, estressados, com um amplo sofrimento psíquico e que tinham acompanhamento, então, por um programa da atenção básica que não necessariamente é voltado para isso, mas que eles estavam ali. E aí a gente acaba trabalhando, com as equipes de saúde algumas intervenções nesse sentido, assim, E quando a gente está falando de saúde mental, enfim, e na questão do trabalho, a gente tem que estar atento a isso. Nós temos espaços, sim, nós temos muitos espaços de potência, muitos espaços que estão disponibilizados na rede. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, como diria um amigo meu que é fotógrafo, trocar a lente um pouco, que é justamente poder olhar essas experiências e as histórias dessas pessoas e poder compreender, para além da queixa ali, do sintoma que trouxe ela ali, poder olhar ela como o nosso próprio sistema de saúde preconiza, uma visão integral. E quando tu olha com uma visão integral, tu também tem que olhar para o trabalho dela, seja ele formalizado ou não, seja ele registrado ou não, seja ele um trabalho doméstico ou não. Quantos acidentes não notificados vêm das donas de casa que caem, que se cortam, que têm fratura exposta e que estão no ambiente doméstico, que não necessariamente estão com aquele trabalho formal que a gente sempre acaba esperando. Da mesma forma, quem trabalha aqui em
em serviço de saúde pública sabe, as pessoas estão trabalhando em casa, cada vez mais. Quanto mais carente a população, maior o trabalho dentro de casa. E não é só o adulto que trabalha toda a família. E às vezes ainda tem um ambiente de trabalho dentro de casa de produção, que a gente sabe, né, que várias fábricas estão aí, né, exatamente o trabalho domiciliar. E junto com isso, normalmente ainda fazem reciclagem, né, trabalham como catadores e aí depositam tudo no pátio ou dentro de casa também. E aí vem as outras doenças e a gente sabe que tudo isso se relaciona. Só que epidemiologicamente, como é que isso aparece, né? Aparece como outras doenças não relacionadas ao trabalho. Mas se a gente for olhar a fundo, né, colocar a lupa e trocar a lente, a gente acaba encontrando essa situação, né? Então acho que cabe a nós, enquanto profissionais da saúde, da assistência, enfim, né, como eu digo, enquanto gente, né, enquanto ser do mundo, poder estar percebendo, poder estar se escutando e escutando muitas vezes o colega, né? As pessoas me perguntam muito, mas eu estou com um colega que eu estou vendo que está sofrendo, o que a gente faz? A gente escuta, a gente acolhe e a gente se une para tentar resolver, porque sozinho a gente resolve muito pouco. Talvez eu consiga resolver o meu problema pontualmente ou não, mas às vezes é muito comum a gente ver que o grupo, o coletivo do trabalho está sentindo a mesma coisa, mas às vezes não dá tempo, como ele colocou ali, né, na rapidez, na velocidade, não dá tempo para parar e se escutar um pouquinho. E eu acho que nós, trabalhadores, hoje a gente precisa parar e se escutar um pouquinho. E com certeza, coletivamente, a gente consegue mudar de uma melhor forma, né, e com uma rapidez do que às vezes trazendo só como um problema pessoal pontual. Só que a gente esqueceu disso, e a gente esqueceu não foi por acaso. Na verdade, os modelos de gestão do nosso trabalho, da organização do nosso trabalho, dizimaram essa nossa capacidade. Porque o meu colega, ele não é mais meu colega, ele é meu concorrente. E eu estou falando para o servidor público concursado, que antigamente não se falava isso, né? Concorrência era só na área privada. E hoje ele virou meu concorrente. E eu tenho que ser melhor do que ele para provar que eu sou melhor do que ele. Bom, eu acho que as duas questões, né, tem bastante relação que vocês trouxeram. Mas o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que pensar é, enquanto profissionais de saúde, foi das minhas últimas lâminas, foi justamente isso, né? Qual é o nosso papel? E aí, nos diferentes espaços que a gente ocupa na sociedade, a gente pode ter algumas variações, mas todas elas passam, né, por esse reconhecimento do que significa o trabalho na vida das pessoas e o quanto esse trabalho, dependendo das suas características, da forma como ele está organizado, de como ele é valorizado pela sociedade, né, pode influenciar na nossa saúde. Então, a primeira coisa, principalmente para nós profissionais de saúde, é reconhecer o trabalho como um condicionante da saúde. Então, eu estou num serviço de saúde mental e eu não sei no que o meu paciente trabalha, né? Eu não converso com ele sobre a sua história ocupacional para saber que quando ele tinha 5 anos de idade, ele já estava trabalhando na agricultura familiar junto com os seus pais, que ele já estava logo em seguida carregando peso, aplicando veneno, né, agrotóxicos ou mexendo com outras substâncias, ou ele estava acompanhando o pai, a mãe, agora atividade mais recente de catar materiais recicláveis, se expondo à violência urbana e mil outras coisas, e eu não sei disso, né? Eu tenho pacientes que são etilistas, dependentes do álcool, e eu não sei, né, qual é a profissão dele exatamente, assim, entendendo o que realmente ele fazia no seu trabalho. E a gente sabe, né, que existem prevalências de algumas profissões na questão do alcoolismo, não é só a história familiar, tem outros aspectos, tem algumas profissões degradantes e com risco de vida e etc., que são mais comuns, mais frequentes, a questão, por exemplo, do alcoolismo ou da dependência de outras drogas.
Então, o primeiro passo é a gente estar sensível, né? É reconhecer isso como um dos condicionantes. Acho que isso é fundamental, né? Não ficar nisso de não reconhecer a questão do trabalhador, tá? As intervenções são as mais variadas possíveis, né? Então, desde essa escuta até a articulação com outras instâncias, com outras entidades. Talvez o serviço de saúde mental sozinho não consiga dar conta de uma intervenção, mas pode fazer uma articulação com o Sereste, pode fazer uma articulação com o sindicato daquela categoria que está mais proeminente aqui dentro do grupo de usuários, né, que está surgindo com uma demanda, enfim. Então, dar as mãos, né, fazer intersetorialidade, interinstitucionalidade é um caminho muito interessante, muito rico, tá? E sim, acho que a vida em si está nos enriquecendo a lei do trabalho, tá? E isso tem a ver com aquela questão que eu trouxe, qual o nosso papel como cidadãos, né? Então, que vida e que valores a gente quer na nossa sociedade? A gente quer, a vida como um todo está nos enlouquecendo, mas a gente considera que o trabalho é a coisa mais importante da vida. Por isso a gente deixa que ele tome conta de todos os nossos espaços, né? Por isso a gente não reconhece o outro. Então, eu quero sim um produto barato, não me importa se é trabalho escravo, é lá na China, né? Não é aqui, eu não estou vendo. E aí eu faço de conta que eu não sei. E faço de conta que está tudo bem. Mas de repente o chinês não sabe que eu também estou aqui me matando e enlouquecendo para dar conta de uma outra área que não é a área do ramo produtivo predominante, né, daquele país. Então, essa falta de solidariedade, né, essa banalização que eu trouxe aqui, né, com aqueles autores, é muito sobre isso que a gente tem que pensar, né? Então, a vida está sendo tomada pelo trabalho, né? E aí tudo isso junto está nos enlouquecendo. A questão é que eu posso decidir se eu quero deixar o meu celular ligado, se eu posso sair sem ele, mas eu não posso decidir coisas no meu ambiente de trabalho, onde tem uma rigidez na organização do trabalho que me impõe até o uso de fraldas para não ir ao banheiro. E isso aqui, gente, no Rio Grande do Sul. Então, isso tem uma dimensão muito diferente, né, nas nossas decisões pessoais e aquelas decisões que a gente não pode tomar. E o trabalho pode ter essa perversidade se a gente deixar correr solto. Por isso a gente tem um papel enquanto sociedade também, né? A gente está aqui discutindo e pensando a respeito. Então, só vou trazer mais algumas questões complementares. Retomando, hoje em dia, quando a gente traz aqui a questão num fórum, eu trouxe as questões do adoecimento. Eu acho que espaços, articulações e parcerias, nós deveríamos estar preocupados em estar discutindo de como evitar esse adoecimento. Eu acho que essa é a proposta desse encontro, falar em saúde mental, não em doença mental. Dentro, vou colocar até da Previdência, hoje em dia já existem equipes, não se fala só no perito médico, até para vocês terem conhecimento, já houveram, os concursos estão abertos, nós temos psicólogos, nós temos sociólogos na equipe, nós temos TO na equipe que fazem a análise do posto de trabalho para recolocação das pessoas, levando em consideração todos os aspectos ergonômicos e as questões mentais, né? Então, quando há essa mudança que eu falava antes da matriz teórica e se vê a seção de saúde do trabalhador com essa ótica de saúde do trabalhador, há uma mudança sim de paradigma. Isso vem desde mais ou menos 2007, 2008, e quando também se estabelece o reconhecimento automático do NETEP, que então inverte o ônus da prova, fica sendo a empresa que tem que provar que aquela doença não é oriunda do trabalho ou é profissional. Ela é reconhecida automaticamente, ajuda o perito, apenas pelo CID. Então,
aí que entra a questão da banalização da documentação que o segurado tem que trazer, né, que muitas vezes não subsidia até nem para esse reconhecimento. Tá? Hoje nós estamos assim com um trabalho, eu gostaria até de trazer um exemplo que nós estamos com ele hoje, né? Nós temos uma segurada, ela estaria apta a retornar ao trabalho, ela ficou 2 anos em benefício, uma mulher jovem, ela foi afastada, ela é do ramo da alimentação por lesão e esforço repetitivo. Nesse meio tempo, ela foi encaminhada para a reabilitação, ela recuperou, ficou em repouso, né? E o que ocorre? Ela se reestruturou familiarmente, está se readequando à questão, ela teve filhos nesse período, para voltar para o trabalho, ela tem que encontrar soluções para essa também, e ela está fazendo treinamento numa empresa de grande porte. E quando o que ela nos traz, a questão do assédio moral, nós vamos fazer a verificação, acompanhar o treinamento, para vocês verem como é grave a situação. Ela trabalha em esteira, né? E conforme a necessidade de produção, as empresas aumentam o ritmo da esteira e a organização desse setor, ela está organizada em que os próprios colegas são uma equipe e tem que atingir uma meta conjunta da equipe. Então, como essa pessoa tem uma redução da sua capacidade funcional, a esteira passa tão rápido que, por exemplo, os frangos, né, que ela não dá conta, eles caem num cestão e ela tem que recuperar essa produção. Ela não tem tempo para ir no banheiro, porque é descontado o horário, né? E ela perde o horário da refeição. Então, vocês vejam, isso não deixa de ser um assédio moral. E os próprios colegas cobram dela porque a produção é da equipe. Então, assim, o que nós temos que discutir são as equipes, né, a organização social do trabalho, os órgãos, né, nós temos que trabalhar para que isso não ocorra. Depois que ela adoeceu, né, quer dizer assim, não tem mais muito retorno. Então, eu acho assim, para encerrar, que eu acho muito importante a gente estar aqui esse espaço, mas eu vou reiterar, é discutir a saúde mental, né? Como nós podemos ter ações proativas e preventivas nesse sentido, todos em conjunto. Agradecemos a participação da plateia, agradecemos mais uma vez a Adriana, a Fabiane e a Margarete, que se disponibilizaram a estar neste momento tão importante para a região. E então encerramos. Eu gostaria que, antes de encerrar, a Miriam e a Gisele trouxessem uma lembrança que nós separamos para os palestrantes em agradecimento. Lembrando que à tarde nós voltaremos às 13h30, retomando as ideias de intervenções em saúde mental do trabalhador. Nós encerramos a mesa já com algumas propostas, né, que é ações preventivas, proativas, não banalizar a queixa do trabalhador, a criação de fóruns de debate, né, a escuta atenta, o acolhimento, ocupar os espaços de rede, a articulação das entidades, a intersetorialidade e também o acolhimento dos próprios colegas que trabalham junto. Então já temos várias propostas aí, à tarde daremos sequência. Então eu peço que a Miriam e a Gisele entreguem então as lembranças às convidadas em agradecimento. Tá. Pessoal, o restaurante, quem vai descer a almoçar aqui, pediram para que seja 30 primeiro, é isso? E logo após mais 30, ok? Um bom almoço a todos. Até à tarde, às 13h30. Muito obrigada.